Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9. Mais uma vez, senhores, ainda vivo. Nesse vídeo eu vou falar sobre linguagem, filosofia e alguns preconceitos da ciência. Não da ciência em si, mas algumas visões que a grande maioria das pessoas tem sobre ciência e algumas razões equivocadas para aceitar o empirismo. Eu vejo até hoje pessoas que estudaram, pessoas que tiveram contato com o procedimento científico, e essas pessoas até hoje mantêm o mesmo preconceito, a mesma visão de mundo, que diz que empirismo é um sinônimo de realidade. E algumas pessoas aqui me chamavam, diziam que eu era esotérico, diziam que, sei lá, senhores, até porque eu tirei onda com a ideia de fazer um vídeo parecendo um ocultista, um mago, senhores, o sobrenatural, tirando onda com determinados preconceitos, visões de mundo equivocadas com relação ao procedimento científico e principalmente os limites da ciência. E galera, avisando mais uma vez, um vídeo longo e chato pela frente. Eu posso falar uma visão filosófica da ciência, existe essa ideia de filosofia da ciência. Pouca gente conhece, mesmo pessoas que tiveram contato com o procedimento científico, pouca gente conhece. Vamos dizer assim, isso que se chama filosofia da ciência. E filosofia da ciência é uma disciplina dentro do curso de filosofia. Eu não sei se existe em outros cursos, mas em filosofia existe essa disciplina, filosofia da ciência. E você paga a filosofia da ciência. E o que é filosofia da ciência? A razão dela existir é para estudar a própria ciência. Não estudar objetos, coisas, ações, fatos, como a ciência faz, mas estudar o próprio pensamento na atividade científica. Então a filosofia da ciência acaba lidando com os limites da ciência. É uma disciplina moderna, de certa forma, mas desde a Grécia Antiga, senhores, mais uma vez, filósofos, senhores, clássicos, já tinham chegado à concepção da relação entre conhecimento e linguagem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que desde a Grécia Antiga, os filósofos eles já sabiam que o conhecimento ele está conectado, senhores, com linguagem. E é impossível você ter conhecimento sem linguagem. Mesmo a ciência empirista tradicional, que nós adotamos em um determinado período histórico, isso que nós chamamos de ciência, ela não é algo que está flutuando além da história. Não. Mesmo isso que nós chamamos de ciência, hoje, ela nasceu em um determinado período histórico. E ela é fruto dele. Algumas pessoas podem afirmar que nossa ciência começou no Renascimento, de certa forma. Mas o homem renascentista não é de nenhuma forma um cientista da forma como as pessoas entendem ciência hoje. Mesmo Galileu. A maioria dessas pessoas estavam interessadas por alquimia, astrologia, numerologia, cabala, magia em si. E essas pessoas misturavam isso com conhecimento empírico. Mas a visão de mundo deles ainda não era a visão de mundo que nós conhecemos como um cientista atual.
O cientista atual ele aparece século XVI e XVII, na Inglaterra, com os Bacons, o Bacon pai e o Bacon filho, senhores. Vocês procuram aí Francis Bacon, que introduziu um método voltado para a experiência. É óbvio, como eu digo, na época, a Renascença, a Itália era o centro do mundo. Então, mesmo pensadores ingleses, eles puxaram muita coisa dos italianos. Galileu, principalmente. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Dentro da filosofia, já se sabia que o conhecimento ele está conectado com linguagem. E que você não pode fugir dos limites que a linguagem impõe, mesmo no conhecimento científico. E é por isso, senhores, que a ciência tradicional, a ciência que nós herdamos dos ingleses, ela não responde a determinadas questões. Principalmente a questões que têm a ver com o lado humano, questões que estão relacionadas a uma vida humana, a uma existência humana. Para mim, essa concepção entre os limites da linguagem, os limites da ciência, sempre foi muito clara. Sempre vi que ciência, não pode existir ciência sem linguagem, seja palavras ou números. A nossa ciência atual é mais voltada para quantificação, para comparações numéricas, medições, tudo isso relacionado a números. Mas mesmo isso, senhores, mesmo que determinados experimentos sejam feitos, mesmo que noções da física e tal sejam colocadas à frente, você precisa colocar isso em linguagem humana para que aquilo faça sentido para nós. Então, mesmo que hajam medições que elas estejam totalmente voltadas para a quantificação, para o número, os resultados dessas medições, aquilo que vai formular grandes teorias, isso tem que ser colocado em linguagem humana, para que isso faça sentido para a gente. E a linguagem humana, ela tem limites. Linguagem humana, senhores, ela tem limites. E não adiantaria nada que nós fizéssemos milhões de experimentos, quantificações, medições, se nada disso fosse colocado em algo que fizesse sentido para nós. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui entre física experimental e física teórica. Você tem físicos experimentais, criam experimentos, fazem medições, analisam, obtêm conclusões, têm resultados. Mas tudo isso, senhores, tem que estar dentro de uma teoria. Isso tem que ser colocado depois em uma teoria que explique aquelas medições. O que aquilo significa para nós. E aí que vem entre o papel dos físicos teóricos. Por exemplo, há um exemplo aqui, o Einstein era um físico teórico, ele não era um físico experimental. O pessoal da física quântica, todos eles lá eram mais físicos experimentais, criavam experimentos e tal. E na teoria, senhores, é a linguagem humana que manda. Porque se nós fazemos medições, análises e conclusões e nós obtemos apenas números, esses números eles não dizem nada. Eles não respondem a determinadas questões, eles são apenas o que nós chamamos de data. E recolher, e acumular, e acumular, e acumular data vindo de experimentos empíricos, isso não aumenta em nada o nosso conhecimento. O fato de você passar 10 mil anos acumulando números sem que isso seja colocado em uma teoria que faça sentido dentro da linguagem humana, isso é completamente inútil. Então,
Que o preconceito, algumas visões equivocadas, é que a ciência pode dar algumas respostas. A ciência ela pode gerir experimentos, obter conclusões, fazer quantificações, comparações, análises, senhores. E você pode obter mais números com isso. Mas sempre chega um momento em que esses números eles têm que se transformar em uma teoria. E essa teoria ela é construída com a falha linguagem humana. Já que boa parte da nossa ciência descende dos ingleses, da nossa ciência moderna, existe até, vamos dizer assim, dois polos. Na filosofia isso é muito claro, entre filosofia inglesa de um lado e França e Alemanha do outro. França e Alemanha tendo uma postura mais idealista e tal. Agora, por que a ciência ela é aceita? Não que seja aceita, mas porque ela é o caminho que a maioria das pessoas acredita. Porque a ciência, senhores, ela constrói coisas, ela constrói armas, ela constrói máquinas, ela constrói brinquedos, senhores. E a ciência ela é voltada para isso. Mas quando chega a níveis, quando você pergunta questões humanas, o que faz sentido para a gente e o que realmente é relevante do ponto de vista humano, senhores, a ciência não vai tão longe. E a nossa ciência moderna, vamos dizer assim, ela se diversificou em infinitos ramos. Então, a ciência ela se divide, se subdivide, por exemplo, tem biologia, física, química. A biologia vai se dividir em grupos, esses grupos vão se subdividir, e o que você vê é uma super especialização. Você tem esses estudiosos, eles passam a vida toda fazendo experimentos, vamos dizer, os cientistas que a maioria das pessoas conhece. Mas cada vez mais, esses cientistas, eles se tornam extremamente especializados em um determinado ramo. E esse ramo se subdivide cada vez mais especializações, de forma assim, que o todo, uma visão holística, como nós chamamos na filosofia, ela nunca emerge. E cada vez mais que nossos cientistas eles se aprofundam em divisões, em subdivisões, em ramos e sub-ramos das suas ciências, senhores, cada vez mais nós nos tornamos alienados do todo, de uma visão holística do universo, que é o que realmente importa para a gente. Então, é óbvio que nós precisamos da nossa ciência, nós precisamos produzir remédios, nós precisamos construir máquinas, e tudo isso é maravilhoso. Mas os nossos remédios, as nossas máquinas, os nossos brinquedos, senhores, eles não respondem às nossas questões mais profundas. E o que eu vejo é que muitas pessoas, muitos cientistas, senhores, não apoiando a religião aqui, mas muitos cientistas têm pensamento religioso. Eu não estou apoiando religião aqui, mais uma vez, eu estou dizendo um fato. Muitos cientistas têm uma visão religiosa, eles exercem o trabalho científico deles, às vezes extremamente especializado. E como eles não têm nada que responda a eles, uma visão holística, como eles não têm nada que responda a eles as questões humanas que eles têm, mesmo cientistas que no final das contas acabam se tornando apenas técnicos, extremamente especializados, mesmo essas pessoas que estudaram às vezes décadas, dentro do empirismo, dentro da nossa tradição empírica ocidental, mesmo essas pessoas, eles adotam um pensamento religioso. Por quê?
Porque a ciência deles não responde o que eles querem. Então você tem, vamos dizer, ciência de um lado, pensamento religioso do outro. A ciência gera números, quantificações, comparações, mas ela não dá respostas a grandes questões humanas. A religião dá respostas a questões humanas, mas eles não têm experimentação nenhuma. Eles estão flutuando no vácuo. O pensamento religioso ele flutua no vácuo, não tem sustentação nenhuma, não é nada mais, nada menos do que pura e simplesmente mitologia. Mitologia associada a conceitos éticos, de comportamento e tal. Então, senhor, necessitaria haver algo que fosse além de ciência e além de religião. E isso que existe além de ciência e religião é a filosofia. E dentro da filosofia, nós sabemos que linguagem humana tem limites. E que se linguagem humana tem limites, pensamento humano também tem. Porque o nosso pensamento é construído de linguagem. Dentro da tradição filosófica, não científica, dentro da tradição filosófica inglesa, que é extremamente particular, como eu digo, diferenciando da França e Alemanha, os filósofos ingleses, eles estão muito próximos do estudo da linguagem. O estudo da filosofia na Inglaterra, na tradição inglesa, é muito voltado para o estudo da linguagem humana. Porque a tradição inglesa, a tradição filosófica inglesa, os filósofos ingleses, eles perceberam, assim como os gregos tinham percebido séculos e séculos atrás, que o limite do nosso pensamento está na nossa linguagem. E que não importa o quanto de data você acumule, o quanto de comparação, o quanto de análise você acumule, aquilo tem que ser transformado em uma teoria com linguagem humana. Então, eu acredito que uma característica da filosofia no século XX foi esse estudo, vamos dizer assim, da linguagem como limite do pensamento. Um dos grandes estudiosos, vocês já devem ter ouvido, chamado Wittgenstein. Para mim, ele representa muito bem a filosofia no século XX. Nós entendemos, senhores, que os nossos muros, as nossas paredes, são as nossas concepções semânticas, linguísticas. E que, mesmo que nós acumulemos data, mesmo que nós acumulemos análise, se aquilo não for colocado em uma teoria que faça sentido dentro de linguagem humana, aquilo é completamente inútil. Pode servir para construir coisas, mas não explica, senhores, a natureza da realidade. E é por isso, senhores, que alguns religiosos, vocês viram aí, não vou dizer, mas houveram aí alguns debates, e pessoas religiosas diziam, você não entende nada de filosofia e tal. Porque, senhores, isso é tipo algo, é um lugar escuro onde eles se escondem. Mas o fato de nossas concepções filosóficas não, vamos dizer assim, não apoiarem o empirismo como explicação última do universo. A filosofia sabe, dentro da filosofia nós sabemos
que a análise empírica, que a quantificação numérica dentro do empirismo, no final das contas, não explica nada. Isso também não quer dizer automaticamente que instituições religiosas estejam certas dentro de suas mitologias. Isso quer dizer o seguinte: algo que deveria ter ocorrido aqui, é incrível como isso ocorreu aqui no YouTube, cara, porque finalmente se chegou ao vamos dizer assim, ao centro da questão do conhecimento humano, que é o seguinte: a ciência tem empirismo, senhores, mas ela não explica questões humanas que façam sentido dentro do universo humano. A religião, ela dá explicações, mas ela nada mais é do que mitologia, flutua no vácuo, não tem fundamentação nenhuma. E a única coisa para mim que existe fora isso é a filosofia. E dentro da filosofia nós sabemos que linguagem é o centro do nosso pensamento. E é por isso que eu muito tempo atrás já me interessei no estudo da linguagem, porque eu sabia que o centro do conhecimento humano, o centro da questão aqui, são as nossas estruturas conceituais, semânticas, literalmente aquilo que faz sentido. E isso não é de nenhuma forma algo simples. Isso não é de nenhuma forma algo que já esteja acabado. Nós não sabemos nada ainda. Então, para mim nós estamos vivendo, existe esse termo, nós chamamos de pós-modernismo. E é muito interessante esse termo ter surgido, porque é o seguinte: nós nutrimos o que o pós-modernismo quer dizer. Eu não vou explicar tudo, senhores, eu vou dar, vamos dizer assim, uma visão central. Nós tivemos esse período que nós chamamos de modernidade, e nós acreditamos firmemente na ciência. E óbvio, isso é um período importante na nossa história, foi uma evolução. Nós estávamos abandonando as nossas mitologias. Religião nada mais é do que mitologia institucionalizada em cima de textos antigos. Nós acreditávamos firmemente que a ciência iria nos salvar. E depois de 300 anos, com a nossa grande fé na ciência, nós começamos a perceber no século XX, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial para cá, nós começamos a perceber que a ciência não nos deu nenhuma resposta. Isso quer dizer que nós vamos abandonar? É óbvio que não, isso seria estupidez. Mas isso também quer dizer que nós fomos ingênuos, muito ingênuos, em termos acreditados, que quantificações numéricas, que análises quantificativas de dados numéricos nos daria o sentido de uma existência humana. E o que nós estamos vivendo da Segunda Guerra para cá foi uma espécie de ressaca da civilização ocidental, em que nós perdemos o sentido, porque no período moderno nós tínhamos, vamos dizer assim, a ingenuidade em acreditar que nós construiríamos um mundo melhor usando de ciência, abandonando nosso pensamento religioso. Muitos de nós abandonamos o pensamento religioso, nós vimos a monstruosidade que essas religiões institucionalizadas se tornaram. Mas, senhores, o buraco era bem mais embaixo. E a
ciência ela tornou-se completamente inútil com relação a questões humanas. Não nos deu resposta. Nós tiramos as nossas mitologias, ok, é um período da evolução, mas nós não conseguimos colocar nada no lugar. E a grande maioria das pessoas que vão dizer, não, eu sou um cético, eles não sabem nem o que eles estão dizendo. Porque eu acredito realmente que teoria da evolução é uma evolução. Eu acredito que a teoria da evolução é uma das maiores construções mentais da nossa civilização como um todo, desse planeta. Foi um grande avanço a teoria da evolução. Muito. Mas mesmo isso não nos deu sentido nenhum com relação à nossa existência em si, uma perspectiva humana, significado humano, sentido para uma vida humana. E como os filósofos pós-modernos sabiam muito bem, sabem aliás, que o centro da nossa estrutura mental é linguagem, houve, vamos dizer assim, uma volta à análise da linguagem humana. E aí você tem pós-modernismo, estruturalismo. Senhores, mesmo para vocês terem uma noção, mesmo um ramo filosófico como o existencialismo, por exemplo, ele não existiria. O existencialismo ele não faria parte da história se nós não tivéssemos passando por essa ressaca civilizatória. Porque o que o existencialismo é em si é a tentativa de você fazer filosofia sem Deus. E quando nós tiramos Deus do tabuleiro, quando nós tiramos Deus do jogo, nós não conseguimos colocar nada no lugar. E as pessoas dizem, não, ok. Para mim, a questão de acreditar ou não acreditar em Deus é simplesmente irrelevante, assim, na minha perspectiva. E é por isso, senhores, que os senhores veem a minha postura com relação a discussões religiosas. É absurdo que alguma pessoa tente provar a existência de Deus, senhores. É absurdo, é ridículo tentar provar a existência de Deus. Porque mesmo esse conceito, mesmo essa palavra Deus, ela não faz mais sentido nenhum nas nossas bocas. É engraçado que um filósofo como Nietzsche notou muito bem que Deus tinha morrido, senhores. Não sejam tão ingênuos em pensar que Deus morreu simplesmente porque a ciência matou a religião, senhores. Não é isso. É porque o sentido dessa palavra ela não existe mais. Nós falamos Deus hoje como nós fazemos propaganda comerciais de televisão. E Nietzsche invejava a época dos gregos antigos, em que os deuses realmente viviam entre os homens, porque a noção de divindade fazia sentido dentro da existência deles, numa perspectiva humana. E depois de ter estudado algumas dessas coisas, ter visto isso, galera, mais uma vez lembrando, vídeos longos e chatos, mais uma vez, tá ok. Infelizmente, galera, eu não posso editar isso. Eu prefiro falar aqui como se eu tivesse uma conversa informal com vocês. É muito mais fácil para mim fazer isso. Então,
E aliás, é isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou simplesmente tendo uma conversa informal entre amigos. Nunca tive nenhuma pretensão, senhores, de estar passando conhecimento. Estou simplesmente levantando algumas questões que talvez vocês também tenham. Nunca defendi nada aqui. Eu simplesmente estou mostrando aqui o porquê da minha postura, vamos dizer assim, que algumas pessoas colocariam como niilista. Porque eu não sei, eu não sei nem o quanto de certeza eu tenho em relação à minha própria realidade. E, senhores, a coisa que mais importa para mim é o uso de computador, de tecnologia. Eu, quando estou doente, uso remédios, tudo isso desenvolvido por ciência. Mas a questão primordial para mim ainda é o sentido da minha existência em si. É a pergunta que eu quero responder. E o que eu digo é o seguinte: o que muitas pessoas apontaram, inclusive o próprio Nietzsche, é de que quando nós tentamos analisar de uma forma fria, objetiva e honesta sobre o sentido da nossa existência aqui, nós encontramos um grande abismo. E a ciência, senhores, de nenhuma forma, senhores, preenche esse abismo do sentido de uma existência humana. É pretensão demais pensar que a ciência é capaz de fazer isso. A religião institucionalizada fazia isso de uma forma falsa. Fazia isso usando de ignorância das pessoas. Sim, simplesmente é passagem de mitologia. Mas quando nós tiramos a religião, nós passamos algum tempo ainda acreditando na ciência. E agora, senhores, nós só temos um grande abismo. E esse abismo, senhores, ele é tão real. Ele não é simplesmente uma metáfora filosófica, poética. O abismo ele é tão real que muitas pessoas não querem olhar para ele. Entenderam agora porque se chama abismo? Quando você olha para um abismo, você sente uma sensação ruim dentro do peito. Dentro do peito, senhores, como algo ruim. Mas é exatamente isso que nós sentimos quando nós tentamos ver o sentido da nossa existência. E é exatamente por existir esse abismo que muitas pessoas, aliás, a grande maioria delas, não quer nem saber o porquê elas estão aqui e o que elas estão fazendo. É tão amedrontador a falta de sentido que nós simplesmente preferimos virar os olhos e seguir a nossa vida cotidiana, comendo, bebendo, dormindo, esperando pela morte. As pessoas mais ingênuas, elas vão se ligar à religião, senhores. Outras pessoas vão simplesmente, pessoas que não aceitam a religião, vão simplesmente dizer: eu não sei o que é, eu não quero saber e pronto. E depois, eu nasci, eu vou viver, morrer como qualquer outro organismo vivo, pronto, ok. A vida existe para procurar prazer e fugir da dor. E para mim é ponto final. E no momento em que nós fazemos isso, nós não damos nenhum passo à frente na construção do conhecimento.
Porque, mais uma vez, é como se você andasse, chegasse à beira de um abismo. E para mim, pós-modernidade fala sobre isso. É muito interessante notar isso numa perspectiva social, na nossa civilização atual. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.